Quando saiu a notícia do tarifaço, os dados econômicos começaram a pipocar e a análise do impacto econômico que isso teria no Brasil, como se fosse uma medida de tarifa econômica como a que o Trump havia imposto a outros países. Qual era a lógica dessa tarifa em outras circunstâncias para outros países? Era equilíbrio de balança comercial, era a recuperação do emprego industrial dentro dos Estados Unidos, era cessar a fuga de investimentos dos Estados Unidos para outros países com mão de obra mais barata. E ficou claro que não é essa, a intenção não é essa a natureza das sanções aplicadas ao Brasil. Agora, por que ao Brasil estas sanções de natureza política vêm se sustentando enquanto, o próprio Eduardo comentou no vídeo dele, Canadá cedeu, México cedeu, Europa cedeu, o Brasil não poderá ceder. Não poderá ceder por quê? Porque já está consolidado o que está acontecendo dentro do Supremo Tribunal Federal. E nós fizemos até uma Magna Carta sobre isso, né? As raízes da punição de Trump, que são muito essencialmente políticas e só depois econômicas. Um dos assuntos é Jair Bolsonaro. Não há como o Supremo Tribunal Federal, eu não vejo plausibilidade num recuo do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o contrário, né? O que se vê tanto do Supremo quanto de Lula da Silva é por parte do Supremo um recrudescimento, logo em seguida a ordem de colocação da tornozeleira em Bolsonaro, a sua censura de falar em redes sociais, até de dar entrevistas transmitidas online, que é uma figura, para os que somos advogados, é estranho pensar, né? O ilícito de Schrödinger. Né? O sujeito dá uma entrevista, ela pode ou não ser publicada, então ele pode ou não estar cometendo um crime. Um terceiro, né? Um terceiro publicar, né? Então é um crime que ao mesmo tempo pode ser e não ser. Só vamos saber se alguém publicar. Então, o Supremo agravou a situação e Lula da Silva entrou no modo campanha eleitoral total. Lula parece não estar preocupado se os Estados Unidos vão reverter as medidas. Lula está preocupado em falar da jabuticaba, em dizer que Trump é o imperador do mundo, em fazer bravatas. Estas medidas que estão sendo anunciadas, da Magnitsky, primeiro, são muito diferentes em natureza entre si. Né? A Magnitsky é uma punição individual aos ministros, aparentemente, do Supremo Tribunal Federal, três dos mais poderosos, dos que mais comandam o show dentro do Supremo. A punição de expulsão da embaixadora é um problema muito grave, mas muito grave. É um rompimento de relações diplomáticas do Brasil com a maior potência do mundo, com a primeira democracia das Américas. É uma coisa rude, inimaginável. Em tempos de Guerra Fria, seria como se o Brasil estivesse no patamar de Cuba, né? Se aliado à União Soviética e rompido com os Estados Unidos. É de uma gravidade para o Brasil tremenda, mas Lula da Silva parece que não está preocupado com isso. Parece que acreditou nestas pesquisas que disseram que ele voltou a recobrar popularidade e quer mais é que vá nesse caminho. Então, o que vai acontecer a partir daqui? Trump vai dar para trás? Né? Talvez o Brasil seja o que o Trump precisava. É muito confortável para ele adotar medidas como essa. Por quê? Porque se o Brasil dá para trás, ele fortalece a sua posição de grande líder global, líder do mundo livre, né? Como a Caroline Leavitt faz questão, que é a assessora de imprensa, porta-voz da Casa Branca, de chamá-lo. É um título informal do presidente dos Estados Unidos há muito tempo, o líder do mundo livre. Ele volta, já fez isso com a Europa, né? A Europa deu para trás, a Europa capitulou na negociação. Trump é o líder do mundo livre. Se o Brasil fizer isso, fortalece essa imagem. Se não fizer, o Brasil serve de mau exemplo. O Brasil serve como um país que tem porte o suficiente para que Trump diga para o resto do mundo: está vendo o que acontece com quem não capitula? Então, um rompimento de relações diplomáticas muito ruim para o Brasil.
muito ruim para o Brasil. Se o Supremo não voltará atrás, e acho que Eduardo e a família Bolsonaro gostaria de ver isso acontecer, não vai ver, talvez seja tão impossível esperar. Quanto esperar isso é esperar que Lula da Silva crie juízo e pense um pouco no Brasil e menos na sua posição eleitoral para o ano que vem. E só relembrando aqui, né, você já deve ter acompanhado esse termo, né, da tal da Lei Magnitsky, que o que ela traz, né, inclui o congelamento de eventuais bens que os sancionados tenham nos Estados Unidos e outras sanções secundárias que afetariam instituições e empresas que mantêm negócios com os magistrados. Por isso que chamam até de uma pena de morte financeira, né? O sujeito fica sem poder ter um cartão de crédito, ter conta no Google, enfim, todas as empresas americanas têm a obrigação de se afastar dessa pessoa sancionada. Inclusive os bancos brasileiros, por terem negócios também com empresas americanas, teriam a obrigação de se negar a ter contas bancárias e tudo mais. Além disso, né, então como a gente, só para deixar claro, quem traz essa informação sobre a possível expulsão da embaixadora é o Lorival Santana, da CNN. Ele diz o seguinte, olha, em um cenário de médio prazo, as medidas podem se agravar com um possível descredenciamento da embaixadora Maria Luísa Viotti Ribeiro em Washington, o que representaria na prática a sua expulsão dos Estados Unidos. Então estaria aí os 3 ministros citados, o PGR, Paulo Gonet, e outros membros também do entorno do Palácio do Planalto, diz aqui o Lorival, excluindo o Lula e a primeira-dama Janja. Adriano Janturco, eu quero trazer aqui uma manchete primeiro aqui do UOL, justamente reafirmando esta posição do Trump, né? Olha lá, Trump descarta adiamento e diz que tarifaço começa em 1º de agosto. Essa declaração aqui não é específica sobre o Brasil, é sobre o mundo em geral, mas o Brasil está inserido nesse contexto. E ele estava lá na Escócia para negociar justamente com a União Europeia, acabou conseguindo fazer essa negociação e reforçou que quem não resolver antes disso, 1º de agosto, vale para todo mundo essas sanções. Como é que você está vendo esse momento? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas, à audiência. Primeiro, deixa eu dar uns parabéns específicos para o tema de hoje. Gosto bastante, gosto mais que normal ainda, porque este programa semanal nos dá a oportunidade e não cotidiano, de olhar a coisa com um respiro mais amplo, com mais calma. Então, tentar entender por que o Brasil é tão importante nessa luta comercial é bem interessante para tentar nos afastar um pouco das notícias do dia a dia, etc. Claro que estamos aqui comentando, mas tentando dar uma visão mais profunda, mais de médio e longo prazo. Bom, sobre o anúncio, é isso mesmo, né? Como escrevi recentemente, Trump pode esperar muito mais que os demais e que o Brasil de forma específica. Ele tem a economia dele, né? Tem muito menos a perder que a nossa, é uma economia maior, uma economia bem mais rica. Então, e o Brasil para ele representa uma parcela minúscula da economia, enquanto aqui não é essa situação. Para nós é o segundo parceiro econômico. Então, ele está colocando isso sobre a questão do prazo. Eu diria que é espantoso como, me parece, pelo menos, claro que é uma percepção assim tangível que tenho, os tomadores de decisão do Brasil ficaram postergando, pegando tempo, indo muito devagar e ainda continuam. Assim, sexta-feira é aqui, dia 1 é aqui, já está chegando, já chegou praticamente. E nós tivemos essa notícia semanas atrás. Por semanas não se movimentaram. Por um lado, porque não queriam mesmo. Por outro lado, porque é sempre nessa esperança que prazo não é prazo. As pessoas não entendem que prazo é um prazo. Prazo é um ponto no tempo, não é um intervalo. Ah, pode ser dia 1, mas pode ser dia 2, pode ser dia 20 também, etc e tal. Então, me parece que não entendem as consequências que virão depois do dia 1. Algumas já, inclusive, estão acontecendo agora. Por quê? Porque alguns empresários americanos, compradores americanos, importadores americanos, já cancelaram compras de produtos americanos, que se tivessem comprado agora, teriam chegado depois do dia 1, então já está tendo impacto econômico. Essas empresas já estão fazendo as contas com perdas econômicas. E se alguns se enganam pensando que, ainda bem, vai ficar mais barato aqui o suco de laranja, a carne vai ficar mais barata, etc. Isso só no curtíssimo prazo. Porque claro que o cara não consegue vender carne, suco de laranja no seu cliente habitual e revende aqui até mais barato eventualmente.
mas no médio e longo prazo ele não vai mais produzir aquela quantidade, ele não vai produzir e não vai ter aquela margem de lucro maior, então ele vai demitir, por exemplo, e vai produzir bem menos. Então o impacto será gritante. Agora, sobre a questão do prazo, então me parece isso mesmo. Não acho que assim, isso não significa que eles não estão abertos a negociar depois, mas já terá consequências. Ainda, sobre o porquê o Brasil é tão importante neste cenário, a meu ver, são uma série de motivos. Primeiro porque, não obstante não seja um país muito grande do ponto de vista econômico, do PIB, etc e tal, mas é obviamente a potência da América Latina, então é um país interessante nesse sentido. Segundo porque é o país que não está cedendo, na verdade. Todos os outros países cederam e negociaram. O Brasil não está, então está ficando fora dessas negociações por isso. Terceiro, por quê? Porque, para sinalizar, olha o que acontece se você se aliar a China, Irã, Rússia, Venezuela, Nicarágua, ou seja, aqueles já são países perdidos, sempre são fora e sempre serão inimigos dos Estados Unidos. Agora, quem se alia a estes e finge moderação, isentão, etc. tal, é isso que vai acontecer. Então, sinalização. Mas também porque o Brasil nos últimos anos foi um país extremista no combate, no ataque à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, às big tech, muito mais que outros países. Se é verdade, por um lado, que teve algo deste tipo na Austrália, na Inglaterra e outros países também, aqui foi muito mais pioneiro, muito mais avançado, muito mais extremista. Então, evidentemente, as big tech reclamaram muito mais do Brasil e as repercussões agora estão se vendo, por isso, essa postura dos Estados Unidos contra o Brasil. Pois é, e esse assunto tem repercutido também lá fora, principalmente com essa questão política em torno desse impasse aí com o Brasil, e o jornal Wall Street Journal trouxe em 2 matérias esse assunto, dando destaque ao caso do Felipe Martins, está envolvido aí nesse inquérito, né, que apura a suposta tentativa de golpe, e aí nós temos uma matéria falando sobre o mistério no CBP, né, que é a alfândega lá americana, trazida aí pela Maria Anastasia O'Grady, quem criou um registro falso de entrada nos Estados Unidos usado para manter um crítico de Lula na prisão brasileira. O assunto até ficou bastante em evidência com o depoimento do Felipe Martins na semana passada, chamou bastante atenção também, ele ali rebatendo, né, as acusações e mostrando que realmente não haveria motivos para ele estar preso. Vamos ver o que o julgamento vai trazer como resultado. Então, além dessa matéria aqui mais de opinião, feito por essa jornalista, nós temos um editorial do jornal também, que é a próxima imagem, Problemas na alfândega dos Estados Unidos em Orlando. Registros falsos ajudam na acusação duvidosa do Brasil contra um aliado de Bolsonaro, no caso aqui, o Felipe Martins. Então, é um caso também que lá fora não havia tido nenhuma repercussão ainda, começa também a circular esse tipo de notícia, reforçando a questão política em cima disso. Mas muita gente, como a gente já comentou, ainda não enxerga, ou pelo menos prefere não dizer que essa questão política, essa questão das sanções, de perseguição a um lado político, é o grande motivo. Quem discorda disso, ou tem dito que discorda, são governadores, por exemplo, mais aliados à direita. Inclusive, temos aqui 2 depoimentos que aconteceram num evento da XP na semana passada, em que os governadores Ratinho Júnior, do Paraná, e o Tarcísio, aqui de São Paulo, foram perguntados sobre aí uma possível saída para esse problema diplomático. Vamos ver primeiro o que disse Ratinho sobre a questão das tarifas. Senador, em 30 segundos, o que falta, na sua opinião, para a gente fechar um acordo com os Estados Unidos? Que atitude falta? É alguém ir lá, sentar com os Estados Unidos, como fez o Canadá, como fez a Índia, como fez a China, como fez o México, e parar de falar de desdolarização do comércio. O Trump não pegou o Brasil para discutir esse assunto por causa de Bolsonaro. O Bolsonaro não é mais importante que a relação do Brasil e Estados Unidos. Claro que pode ter até um afeto ali entre os dois, mas a discussão de desdolarizar o comércio, que nem a China, que fatura 25 trilhões de PIB, a Rússia, que é o maior inimigo dos Estados Unidos, nunca tocou nesse assunto, a Índia, que cresce 7,6, nunca tocou nesse assunto. Aí foi um brasileiro querer falar de desdolarização do comércio, quer dizer, uma falta de inteligência. Já vamos aproveitar e ver o Tarcísio também nesse mesmo evento. Infelizmente, hoje, a gente vive um momento onde se busca tirar proveito político de tudo, se busca dividir o país.
E aí o Ronald Reagan tem uma frase que é célebre, né, e que é super importante, super atual para o momento que a gente está vivendo. A gente nunca vai fortalecer o fraco enfraquecendo o forte. A gente nunca vai fortalecer o assalariado prejudicando o empregador. A gente nunca vai ajudar aqueles que precisam da ajuda permanente do Estado, fazendo o que eles deveriam também fazer. E é isso que a gente não pode aceitar. Esse cenário de nada pode estar acima do interesse nacional. E quando a gente fala em soberania, a pior agressão à soberania é a divisão interna. A divisão interna é o que enfraquece o país. Então, se a gente não botar a bola no chão, não agir como adulto e não resolver o problema, quem vai perder é o Brasil. Lobauer, queria a tua visão. O Ratinho foi bem enfático aqui, ele ia dizer que o problema não é o Bolsonaro, ele falou muito da questão dos BRICS, né, e de tirar o dólar como a moeda principal nas negociações do mundo. O Tarcísio falou muito ali em união, citou o Reagan e tal, mas nenhum dos dois, como a gente citou aqui antes, falou diretamente dessa questão política, dessa questão do Bolsonaro, da anistia, que o Eduardo Bolsonaro vem trazendo aí como o real motivo e a principal questão a ser resolvida. Qual que é a tua visão? Você acha que foi um cálculo feito por eles ou eles realmente acham que o problema é outro? Olha, eu acho várias coisas, Renato. Primeiro que achei que os dois governadores foram bem. Acho que eles não fizeram um cálculo de esconder alguma coisa ou se esquivar de nada. O que eles disseram está certo. Os dois governadores disseram está absolutamente certo. Os argumentos que eles usaram são mais econômicos, mas eles deixaram nas entrelinhas, pelo menos o Ratinho, que a questão é política. Se o sujeito fica falando que vai acabar com o dólar e os outros colegas do BRICS dizem que não vai, que não querem, nunca tocaram nesse assunto, a reação do oponente, do poderoso, dono da moeda, soberano da moeda, que é a soberania da moeda internacional, vai ser de uma reação política antes de ser econômica. Então, eu acho assim, algumas coisas desse início de programa aqui, que foram muitas coisas importantes e interessantes. Primeiro, olha a diferença do nível dos dois governadores avaliando o quadro e como seria bom se esses dois fossem, ou os outros também, estivessem no poder para cuidar desse assunto a partir de agora. Como seria bom? Porque o que nós temos hoje? Nós temos erros de cálculo absolutos. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro ele já errou o cálculo. Ele está achando, embora seja legítima a vontade dele, a ação dele para defender o pai, defender aquilo que ele acredita, porque ele não consegue na justiça brasileira, ele está achando que ele tem mais importância do que ele tem. Em qualquer momento, o Trump pode simplesmente esquecer dele, como esqueceu de várias outras pessoas, inclusive do Elon Musk. Então, eu acho que ele está errando a conta. A importância que ele tem não é tão grande e o jeito que ele está trabalhando está colocando uma boa parte do eleitorado dele contra ele. E por outro lado, está fortalecendo o inimigo que estava praticamente morto. Então, realmente, acho que o cálculo do Eduardo Bolsonaro está fora do esquadro, né? O cálculo do presidente Lula também está fora, mas não esperar nada dele. Eu gostaria, mas acho que não estou. Ele vai esticar a corda até o final. Não vai ceder. Se as empresas brasileiras quebrarem, se o Brasil pagar, e vai pagar caro, a população, o emprego, o imposto, vai cair, a balança comercial, ele não está nem aí. Era tudo que ele precisava. Ele conseguiu o que ele precisava. Mais uma vez na história da carreira dele, caiu no colo essa agenda. E quem vai tomar esse descrédito por ter feito isso é o Bolsonaro e o filho dele nos Estados Unidos. O Trump não está nem aí para os dois. A agenda é política mesmo. O que ele quer? Ele quer tirar o Brasil da esfera da China. É certo? A discussão tanto é política e não é econômica, que se a gente sair da esfera brasileira, entrar na esfera europeia, você vai ver que raio de acordo é esse de baixou de 30% para 15%. A tarifa média de importação para os europeus nos Estados Unidos era de 2% a 3%. É uma enormidade uma tarifa de 15%. As condições desse acordo aí, que ainda não ficaram claras exatamente o que tem dentro dele, um investimento trilionário de um lado para o outro, não está claro, não tem nenhum sentido, não vai se aplicar. A ideia aí foi o que ele conseguiu. Diz assim, a Europa está no meu colo, quem dirige esse mundo ocidental somos nós, e é isso aí, é assim que vai ser. E é assim que o Brasil teria que se adaptar também à situação. Mas o Brasil não vai fazer isso.
eu quero estar errado, mas não vai fazer isso. O Brasil vai esticar a corda e quem vai pagar são as empresas. A visita dos senadores não está tendo importância nenhuma. O Alckmin não sabe o que está falando. O Alckmin falou que vai levar isso para o OMC. A OMC morreu, acabou, enterra. Né? As empresas brasileiras estão fazendo negociação privada, tentando se virar. O caso do suco de laranja, que eu conheço bem, porque trabalhei 4 anos na indústria, não tem como desviar comércio, não tem como escolher outros mercados. Que coisa mais ridícula esse negócio. Ah, não está fechando o mercado americano, vamos escolher outros mercados. O Brasil exporta 98% do suco que produz. 98%. Os americanos compram 40% da importação deles, é 40% da exportação brasileira. Não tem onde colocar. Com tarifa de 50%, não tem como vender suco lá. Vai parar mesmo, vai colocar as fábricas em paralisação. Então, assim, a coisa é a seguinte, não tem conexão na cabeça das lideranças brasileiras, da política brasileira, dessas lideranças aí partidárias, ideológicas, não tem conexão com a produção. Eles não estão nem aí. E pelo jeito, o Eduardo Bolsonaro também não está. Ele acha que ele vai conseguir essa agenda aí. Não vai conseguir. E a produção, a sociedade produtiva vai ficar contra ele. Então, erro de cálculo duplo. Eu diria que o melhor que a gente teria seria ter alguns desses governadores no comando para começar o que é óbvio que tem que ser feito, que é sentar na mesa humildemente e cuidar da verdadeira soberania, que é a soberania das pessoas e das empresas, que criam riqueza, pagam impostos e criam emprego.